Olá, tudo bem? Professor Wagner Bertolini. Nós vamos ver agora a isomeria espacial. Ela tem uma grande recorrência em prova. Por quê? Porque esse tipo de isomeria costuma ser aquele tipo que mais traz dificuldade para o aluno. Por quê? Porque o aluno precisa fazer uma análise mais detalhada do composto. Na isomeria plana, bastava você olhar para as estruturas que eram apresentadas e encontrar uma diferença. Aqui não. Aqui, eu não tenho duas estruturas para analisar. Normalmente, eu tenho uma fórmula. E a partir dessa fórmula, a partir dessa estrutura, eu vou dizer se ela tem isomeria ou não. E se ela tiver isomeria, eles normalmente, os nossos queridos colegas da banca, eles vão querer saber qual é o tipo. E eles podem querer saber outras coisas sobre os isômeros. Então, de antemão, eu vou trazer para vocês um resumo, um esqueminha do que você precisa saber. Tá bom? O que você precisa saber para os tipos de isomeria. Vamos lá? A isomeria espacial, você precisa fazer uma análise da posição espacial dos átomos, que eu vou chamar popularmente de ligantes. Certo? Belezinha? Como assim analisar a posição espacial? Saber como é que eles estão ligados ou não. De que forma? Daí, meus caros, podem ser dois tipos de isomeria espacial. Ela pode ser, vamos chamar aqui, ó, isomeria espacial. Ela pode ser do tipo geométrica, ou ela pode ser do tipo óptica. De uma maneira geral, aqui nós podemos ter, em cadeia aberta ou cadeia fechada. Podemos ter essa análise, cadeia fechada. O que nós precisamos para esses caras aqui? Obedecer requisitos. Certo? Observar requisitos. Para a cadeia aberta, 2 requisitos. Para a cadeia fechada, 1 requisito, que é um dos requisitos da cadeia aberta. Para a isomeria óptica, nós precisamos procurar só uma coisa. De uma maneira geral, tá? Carbono quiral. Por quê? Nós precisamos ter algo na molécula que é chamado de assimetria. O carbono quiral a gente indica com asterisco, e nós vamos ver que o carbono quiral é aquele cara que tem 4 ligantes diferentes. Então aqui X, Y, Z e W. Professor, existe isomeria óptica sem carbono quiral? Existe. É comum aparecer em prova? Não é comum aparecer em prova, certo? Então o que você tem que ficar atento, ou atenta, é que tipo de isomeria nós temos na espacial, óptica ou geométrica? Porque pode acontecer do mesmo composto ter as duas formas de isomeria presentes nele. Como que é? Isso nunca me falaram. Pode acontecer. O professor chega lá no seu cursinho preparatório, tal, na sua aula de ensino médio, até mesmo no ensino superior, se bobear, e fala: olha, isomeria geométrica é assim, isomeria óptica é assim. E ele não diz para você que pode ter os dois tipos de isomeria no mesmo composto. Pode acontecer. Tá bom? Como a gente vai estudar isomeria espacial agora, eu vou colocar aqui alguns conceitos. Vamos ver? O que é isomeria espacial ou estéreo? Estéreo é de espaço. Caracteriza-se pela existência de diferentes compostos que, embora apresentem
fórmulas moleculares e estruturais idênticas, digamos assim, apresentam diferentes arranjos espaciais dos átomos. Esses idênticas, né, estrutura idêntica, você vai ver o que eu quero dizer com isso. E arranjos espaciais diferentes. Já disse que ela pode ser a geométrica ou óptica. A geométrica pode ser também chamada de cis-trans, apesar de eu não gostar muito disso. Porque cis-trans é uma situação que acontece dentro da isomeria geométrica. Beleza? Quem acompanha sabe que eu gosto de trazer um apanhado teórico e depois a gente vai fazendo um checklist com os slides. Até porque às vezes o cara não consegue gravar tudo que eu falo, mas no slide ele encontra boa parte do que eu falei. Vamos pensar em isomeria geométrica primeiro. Geométrica. A geométrica, ela pode se dar em cadeia aberta, pode se dar em cadeia fechada. Eu vou pensar inicialmente na cadeia aberta, que é aquela que provavelmente vai trazer maior dificuldade para o aluno, né? Para aquele aluno que não entende a matéria. Aqui não vai ter mais dificuldade não. Primeira coisa, quando nós temos uma isomeria geométrica numa cadeia aberta, quando os dois caras tiverem, quando a estrutura tiver, veja que agora eu ia falar dois caras, né? Na plana a gente compara dois compostos. Aqui eu comparo uma única estrutura que pode gerar dois compostos ou não. Ela pode ter dois compostos espacialmente diferentes ou não. Sabe qual é o exemplo clássico? Na geométrica, a gente fala assim, coloca um cara, compara ele espacialmente com o outro. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Vocês estão vendo que eu trouxe duas bolinhas aqui que eu vou chamar de carbonos, certo? Carbonos. Vocês estão vendo que entre esses carbonos existe uma ligação aqui e uma ligação aqui. Então, este composto, ele tem uma insaturação por dupla, cadeia aberta. Aqui vem alguma coisa, aqui também, aqui outra, aqui outra. Não me interessa inicialmente que seria isso. Primeiro requisito para cadeia aberta, para ter isomeria geométrica. Primeiro requisito, a dupla ligação. Por que a dupla ligação é importante? Porque se eu pegar carbono com ligação simples, esse carbono ele pode girar em relação ao outro carbono, ele pode rotacionar. Por exemplo, ó, eu vou desfazer aqui a ligação. Opa! Ixi, eu quebrei o carbono. Quebrei meu átomo de carbono. E agora, hein? Então, o que eu queria mostrar era isso aqui, ó. Um carbono com ligação simples, ele pode girar em relação ao outro. Ele pode girar em relação ao outro. Certo? Quando a gente tem a dupla ligação, e agora eu vou ter que trocar o carbono, né, professor? Vai. Vou ter que trocar o carbono. Quem esperava que eu ia quebrar um carbono, hein? Nunca. Então, quando eu tenho aqui, ó, a dupla ligação, vamos colocar aqui a dupla ligação entre os carbonos. Ele escapa, né? Não é a duplinha que estava aqui. Pronto. Quando eu tenho a dupla ligação, eu não tenho mais... Rolou como eu, quem sabe faz ao vivo! Eu não tenho mais essa rotação. Então, olha a importância da dupla. Ela impede a rotação. Se ela impede a rotação, ela cria dois planos. Que eu vou pensar assim. Aqui está o plano da dupla, certo? Os livros normalmente trazem isso. O plano da dupla. Então você tem um plano superior e um inferior. Ah, mas se o composto estiver assim? Eu tenho o plano da dupla. A dupla está aqui nesse plano, certo? Ela é planar, ó. A dupla aqui, ó, planar. Então eu tenho o lado esquerdo e o lado direito. Certo? Então, de qualquer maneira que você analisar o composto, ele tem posição. Tá legal? Posição. Primeiro requisito é ter a dupla ligação. Segundo requisito, esse carbono ele faz duas ligações, certo? Os ligantes aqui devem ser diferentes entre si. Mas também esse carbono da dupla, que vai ter dois ligantes, precisa que esses dois ligantes sejam diferentes entre si. Então, ó, segundo requisito, os dois carbonos da dupla ligação, esses dois, precisam ter dois ligantes diferentes em cada um deles. Professor,
Pode um ligante daqui ser igual a esse? Pode. Pode o ligante aqui ser igual a esse? Pode. Mas esse ligante tem que ser diferente desse, esse diferente desse. Por exemplo, deixa eu mostrar uma situação para vocês. Ó. Olha aqui. Esta situação é possível. Esta situação é possível. Certo? Ela é possível. Vamos analisar se obedeceu aos requisitos? Não me interessa quem que é isso. Isso é um ligante, um grupinho. Aqui também. Esse grupinho, esse ligante é diferente desse? Sim. Esse ligante é diferente desse? Sim. Então, este composto tem isomeria geométrica. Quer ver a mesma fórmula não ter isomeria geométrica? Não ter. E a banca pode te pegar nisso. Ó. Nesse caso aqui, ó. Tem a dupla. Certo? Tem a dupla. Mas esses dois ligantes são iguais. Pronto, já acabou a isomeria. Não tem isomeria geométrica. Aqui também são iguais, mas até poderia acontecer essa situação, ó. Tem isomeria aqui geométrica? Tem? Não tem. Por quê? Só esse carbono aqui tem dois ligantes diferentes, mas esse tem ligantes iguais. Certo? Vamos ainda prosseguir na nossa teoria. Vocês viram que a gente precisa ter ligantes diferentes nos dois carbonos. Agora dê uma olhadinha nisso aqui. Tem a dupla? Tem. Onde eu estou segurando, tem a dupla. Esse carbono da dupla tem dois ligantes diferentes? Tem. Esse também tem dois ligantes diferentes? Tem. Tem isomeria geométrica? Positivo. Positivo. Aí vem um detalhe adicional agora. Você já determinou que tem isomeria geométrica. Já determinou. Agora, nós temos uma outra análise a fazer. Primeiro é saber, tem isomeria geométrica ou não? Sim, tem. Quando ocorre a existência de uma dupla com dois ligantes diferentes, prestem atenção. Sabe quantos compostos existem? Quantos compostos existem? Quantos? Dois. Dois. O que a gente chama de cis e trans ou de E ou Z. Calma que a gente vai ver o que é isso. Você está mais acostumado a ver cis e trans. Tá certo? Cis e trans. Dê uma olhadinha. Esse é o plano da dupla, certo? Esse é o plano da dupla. Minha caneta está aqui. Vamos falar numa linguagem bem simples. Essas duas bolinhas aqui estão no plano de cima e essas duas bolinhas aqui estão no plano de baixo da dupla. Certo? Certo. Esta bolinha vermelha está, que é um ligante, está no plano de cima e a outra está no plano de baixo. Então esse ligante igual aqui, são os mesmos ligantes, eles estão em planos opostos. Eles estão numa transversal. Portanto, esse isômero se chama isômero trans. Como isômero trans? Você vai dar o nome do composto e no início dele você diz que é o trans. Isso é o trans, ó. Seja, ó, vermelhinho e vermelhinho em planos opostos ou cinza e cinza em planos opostos. Isso é o trans. Existe essa outra possibilidade. Vejam, eu só vou mudar de lugar os ligantes de um dos carbonos da dupla. Entenderam? Eu não mudei a fórmula molecular, eu só mudei a posição espacial dessa bolinha com essa aqui. Eu mudei a forma espacial, a distribuição, a posição espacial. Quando eu faço isso, agora as duas bolinhas vermelhas estão no mesmo plano e as duas bolinhas cinzas estão no mesmo plano. Estão no plano de baixo, as duas no plano de cima. Quer dizer que esses dois ligantes comuns, iguais, estão no mesmo plano. Iguais no mesmo plano. Sabe como que a gente chama esse composto? O outro era trans. Sabe como é chamado isso aqui? Cis. Esse composto é o cis. Moçada, essa posição espacial diferente dos ligantes reflete em propriedades diferentes para os compostos. Em propriedades diferentes para esses dois compostos. Como, por exemplo, polaridade. Como, por exemplo, ponto de fusão, ponto de ebulição. Então, vamos fechar essa ideia.
uma dupla ligação, dois ligantes diferentes, dois ligantes diferentes. Temos isomeria. Agora, ligantes que aparecem nos dois carbonos no mesmo plano, cis. Se eu tiver a mudança, ó, só espacial, hein? Trans. Certo? Isso matou a isomeria plana, não, desculpa, geométrica para cadeia aberta. Matamos já o conceito. Beleza? Agora vamos para a teoria, para os slides. Então, a isomeria geométrica ocorre devido à diferença da disposição espacial dos átomos em cadeias insaturadas ou cíclicas, geralmente saturadas por dupla. Isômeros geométricos apresentam fórmulas estruturais planas idênticas, mas diferem nas propriedades físicas. Então vamos ver aqui, ó. Uma coisa importante que você precisa saber. Estão vendo esse tracejado assim, ó? Esse tracejado aqui, ó. Esse. Dessa forma. Estão vendo? É dessa forma, esse tracejado cheio assim. Significa que ele está para frente do plano. E se ele fosse assim? Ele está para trás do plano. Então posso dizer para cima e para baixo, para a direita ou para a esquerda, mas a gente costuma dizer que é esta situação que precisa acontecer, ó. Aqui é A e B, aqui A e B, nós temos o cis. Ou aqui, vamos colocar aqui, A e B, aqui A e B, nós temos a forma trans. Então é isso. Esse composto, ele tem dois carbonos e uma dupla. Então ele se chama eteno. Ele tem um cloro aqui e um cloro aqui. Portanto, ele é dicloro. Um cloro no carbono 1, um cloro no carbono 2. Então ele é 1,2 de cloro. O 1,2 de cloro existe sobre duas possibilidades. 1,2 de cloro existe sobre duas possibilidades. Ou os átomos de cloro estão na posição cis ou trans. Professor, mas só o cloro? Não, o hidrogênio também. Você pode pensar, ó, cloro estão em planos opostos. Hidrogênios estão em planos opostos, porque aqui é um frontal, vamos dizer, e aqui é um posterior. Certo? Então, esse é o trans, ó, transversal. Esse é o cis do mesmo lado. Beleza? Mesmo plano de simetria, sempre pensando na dupla ligação. Já havia mostrado isso para vocês. Agora, eu vou trazer aqui uma situação com cadeia cíclica. Para cíclica ficou mais fácil. Por quê? Na aberta, quem gera os dois planos espaciais é a dupla. Na cadeia fechada, é a própria cadeia. A cadeia gera um plano superior e inferior, ou esquerda ou direita, ou para frente e para trás, como queiram dizer. Certo? Então eu não tenho que procurar na cadeia fechada o que vai gerar dois planos, porque a própria cadeia já gera. Diferente na aberta, que eu precisava da dupla para gerar aqueles dois planos, para saber se é cis ou trans. Entenderam? Então aqui eu só preciso de um requisito. Lembra da cadeia aberta? Uma dupla ligação é um requisito. E nos dois carbonos da dupla, dois ligantes diferentes. Aqui eu tenho um requisito só. Em dois quaisquer carbonos, não precisa ser, portanto, numa sequência, eu preciso ter dois ligantes diferentes. Deixa eu aumentar aqui minha cadeia, porque eu gosto de mostrar isso para o aluno. O aluno fala assim, ah, mas eu achei que só podia ser cadeia com 3 carbonos. Não, você pode ter cadeia com quantos carbonos forem, tá certo? Com quantos carbonos forem. Então vamos montar aqui. Cadê, filho? Vem para cá. Isso. Vou tirar um carboninho aqui. Vamos fazer aqui com 4 carbonos, ó. 4 carbonos. 4 carbonos. Esse carbono aqui, esse,
ele tem dois ligantes diferentes. Dois ligantes diferentes. Pode ser um ligante em qualquer outra posição, qualquer outro carbono. Não precisa ser imediatamente nesse na sequência. Pode intercalar? Pode ser em outro carbono? Pode. Pode sim. Por exemplo, aqui. Eu estou considerando que tudo aqui, tá, são ligantes iguais, por exemplo, hidrogênio. Então vejam, se eu olhar assim, ó, esquerda e direita, né? Se eu olhar assim, para frente e para trás, ou se eu olhar assim o plano da cadeia, para cima e para baixo, eu sempre tenho dois planos. Eu gosto de analisar assim. Aí eu pergunto para vocês, tem isomeria plana aqui? Não, plana não. Geométrica? Tem. De que tipo? Já tem. Porque eu tenho dois carbonos, pelo menos, com ligantes diferentes, Aí eu tenho a forma cis ou a forma trans, nesse caso? Cis ou trans? Você fala, professor, essas bolinhas brancas, que são mesmo ligantes, estão em planos diferentes. Então é trans. Ô, professor, as bolinhas vermelhas estão em planos diferentes. Então é trans. Certo? Esse composto existe. E ele tem um nome, só que ele está com a forma espacial trans. Existe o segundo composto, que é isso aqui, ó. Eu mudar espacialmente só os ligantes de um dos carbonos. Certo? Agora eu tenho a forma cis. As duas bolinhas aqui de baixo cinzas, no mesmo plano. As duas vermelhinhas aqui em cima, no mesmo plano. Então observem. Primeira coisa. Quando o composto apresentar os requisitos para a isomeria geométrica, existem dois compostos diferentes. Dois compostos diferentes. Com a mesma fórmula estrutural. A fórmula estrutural é a mesma. Só que a forma no espaço é diferente. Certo? É essa a diferença da isomeria geométrica. É essa a diferença para as outras formas de isomeria. Vamos dar uma olhadinha aqui? Então eu mostrei, por exemplo, esse composto, 1,2-dicloroeteno, que nesse caso, ó, o cloro está aqui, o cloro está aqui, aqui é o plano da dupla, então ele tem o nome cis. O cloro aqui e o cloro aqui, esse é o trans. Poderia pensar também no hidrogênio, tá? Não só no cloro. Prosseguindo, eu disse para vocês que esses dois caras têm a mesma fórmula, têm a mesma massa, mas não têm as mesmas propriedades físico-químicas. Olha, ponto de fusão diferente, ponto de ebulição diferente, densidade diferente. Isso tudo, por quê? Só trazer aqui para vocês um apanhado. Esse cara aqui é polar, porque essa ligação, ó, quem puxa o elétron cloro, quem puxa o elétron cloro. Então esse lado da molécula, esse polo aqui da molécula, ele vai ter uma carga negativa. E esse aqui vai ter uma carga positiva. Já aqui, ó, esse plano puxa para cá, polaridade. Já estou misturando polaridade para você compreender. Puxa para cá. Aqui, puxa para cá, puxa para cá. Mesmo ângulo, sentidos opostos. Mesma direção, sentidos opostos. Essa molécula é apolar. Esta é polar. Beleza? Só para dizer que isso interfere nas propriedades físico-químicas. Agora nós vamos ver, olha esta situação. Vejam, ó, aqui nós temos a dupla, portanto aqui nós temos o plano CH3 para um lado, H do outro, CH3 para um lado, H do outro. Cis. Beleza? Aqui a mesma coisa, ó, CH3, CH3, H e H. Aqui é o plano, trans. Então esses alcenos dissubstituídos, vamos colocar assim, ó, os ligantes se repetem, nos diferentes carbonos. Vou colocar assim para você compreender. Por quê? Aqui, ó, tem esse ligante, aqui também. Só que aqui tem CH3 e aqui tem CH3. Aqui tem H e H. Beleza, cis e trans do mesmo jeito. Por que eu estou mostrando isso? Porque esse termo cis e trans, ele só é usado
para estas situações. Tá certo? Para essas situações em que os ligantes são iguais. Numa linguagem bem simples, essa bolinha é igual a essa? Não. Essa bolinha é igual a essa? Não. Mas essa bolinha é igual a essa bolinha é igual a essa. Certo? Cis e trans. Em cadeia fechada, nós já vimos o exemplo, né? Já vimos que a gente tem os planos, bastaria ter 2 carbonos com 2 ligantes diferentes. Tá aqui o resumo do que eu já expliquei. Beleza? Mas agora eu quero trazer uma situação para vocês. Deixa eu ver se eu tenho espaço aqui. Não, não tem. Eu quero trazer uma situação para vocês que eu gostaria que vocês me explicassem. É cis ou trans? Então, nós vamos ver que a gente não usa mais o termo cis e trans nesta situação aqui, ó. Eu vou criar um composto aqui. Eu tenho aqui uma dupla. Tenho aqui, por exemplo, hidrogênio. Tenho aqui um CH3. Tenho aqui um flúor. E tenho aqui, por exemplo, um CH2CH3. Certo? Ou, aqui também poderia ser hidrogênio. Até poderia. Eu pergunto a vocês. Cis ou trans? Você fala, professor? Ah, aqui se repete. Seria trans. Beleza. Mas e se aqui, por exemplo, não fosse o hidrogênio? Fosse, por exemplo, o flúor que eu coloquei. Cis ou trans? Aí você fala assim, vixe, agora complicou um pouco. Complicou nada. Só vai acrescentar mais uma informação. É difícil aparecer isso aqui em prova. Não é impossível, tá certo? Mas é mais raro. Mas você tem que saber. Você vai ver que é super tranquilo para determinar. Vamos ver? Antes de mais nada, nesta situação eu não uso mais o cis e nem o trans. O E vem do alemão Entgegen, que significa opostos. Opostos. O E seria o trans. Então eu falo brincando. É o transe. Transe. O Z vem de zusammen, que significa juntos. Juntos seria o cis. Certo? Cis. Então, cis, que você até pode colocar assim, ó. Cis-Z. Eu falo brincando assim, que é o cis. Você pode guardar disso aqui, ó. Dessa forma o meu bizu. Pula do gato! Miau! Olha o bizu. Lembra que o cis escreve com S, mas quando os ligantes são diferentes é com Z. Você põe a forma Z no lugar do cis. Então vejam, aqui nós temos uma prioridade. Nós vamos colocar os ligantes numa ordem de prioridade. Prioridade para esse, para esse, para esse e para esse. Só que é assim, ó. Eu estabeleço uma prioridade para esses dois, estabeleço uma prioridade para esses dois. Qual que é a prioridade? Maior número atômico. Maior número atômico. Nossa, professor. Mas é difícil isso, hein? Fácil, cara. Fácil. Você só precisa ter uma noçãozinha básica. Ou de tabela periódica, ou tá, de massa molar. Vamos ver como seria isso? Dê uma olhadinha aqui. Vejam aqui, venham para a tela. Aqui eu tenho a dupla, certo? Tenho ligante diferente aqui. Esses dois caras são diferentes. Esses dois caras são diferentes. Então eu tenho os dois requisitos. Aqui tem isomeria geométrica. Tem isomeria geométrica. Vamos pensar na dupla. Vamos fazer assim. Eu gosto de fazer assim, ó, para analisar se é cis ou trans, tá? Quem é que tem maior número atômico? Tadinho do hidrogênio. Ele é 1, né? Então o hidrogênio com qualquer cara, ele perde. Logo, quem tem maior número atômico entre hidrogênio e bromo, é o bromo. Quem tem maior número atômico? Aí você fala assim, ah, a tabela 7A é assim. Na tabela 7A é flúor, cloro, bromo e iodo. Então o número atômico aumenta para cá. Quem tem maior número atômico, flúor ou cloro? Aí você fala assim, mais para baixo está o cloro. Então aqui é o cloro. Observaram que nesse exemplo, os dois caras que têm maior prioridade estão no mesmo plano? Os dois caras que têm maior prioridade estão no mesmo plano. Ou seja, maior número atômico. Então esse cara vai ter o nome dele precedido de quê? Da letra Z. Então dê uma olhada. Ó, ele se chama, é o eteno, porque tem 2 carbonos com dupla. Ele tem o flúor.
ele tem o cloro, e ele tem o bromo, e tem o hidrogênio, que não vai aparecer no nome. Daí, moçada, olha a letra Z aqui. Por que a letra Z? Para dizer que seria semelhante ao cis, equivalente ao cis. Né? A dupla está aqui, o plano da dupla está aqui. Então, eles estão no mesmo plano. Vamos ver mais um caso rapidinho de prioridade. Ó. Aqui nós temos a dupla. Aqui nós temos CH3, CH2, CH3. Aqui CH3 e H. Então vamos analisar esse lado aqui. Hidrogênio ou carbono? Quem tem maior número atômico? Carbono. Então prioridade. Carbono. Coloquei um aqui, né? Por prioridade. Agora, esta análise é que é um pouquinho mais complicado para o aluno, mas eu vou descomplicar isso. Para esse carbono, o que tem ligado imediatamente nele? Carbono. O que tem ligado imediatamente nele? Carbono. Aí o cara fala assim, deu um empate. Não deu um empate. Porque agora você continua com quem está ligado nesse carbono. Quem está ligado nesse carbono? Hidrogênio. Quem está ligado nesse carbono? Esse carbono. Então aqui nós temos hidrogênio e aqui nós temos carbono. Quem tem prioridade? Carbono. Se o carbono tem prioridade, esse grupo aqui tem prioridade. Portanto, ó, eles estão no trans-E, né? Posição trans. É isso. Só você analisar, ó. Rapidamente, ó, aqui desse lado. Hidrogênio ou carbono? Tadinho do hidrogênio, já nasceu perdendo. Carbono. Agora vamos analisar o lado de cá. Hidrogênio ou carbono? Carbono. Então, os ligantes são, né, iguais. São iguais. Você pode aqui usar o E, só que aqui eu usaria quem? Como os ligantes são todos iguais? O trans. Vai aparecer mais o trans para vocês. E não o Z. Vai aparecer aqui mais o cis. Normalmente, é quando as substituições são com mais do que 3 coisas diferentes. Vamos dar um exemplo? Rapidinho. Ó, aqui, carbono, carbono. Tem a dupla. Hidrogênio perde ou ganha? Perde. Então a prioridade está aqui. Aqui é o carbono. Carbono, empatou. Depois desse carbono, nós temos outro carbono. E depois nós temos hidrogênio. Então ganhou o lado de cá. Esse cara, esse ligante é diferente desse. Que é diferente desse. Que é diferente desse. Todo mundo é diferente. Qual que é o nome que eu vou colocar? Cis ou trans? Eu não uso cis ou trans. Eu uso E ou Z. Como os caras com prioridade estão no mesmo plano, é o Z. Você faria o nome desse cara, que é 3-metil-3-hepteno, só que agora você põe a letra Z na frente. Tá bom? Então, moçada, o que aparentava ser difícil é tranquilo. O que você tem que guardar? Vamos revisar? Vamos revisar? Cadeia aberta. Dupla ligação. 2 ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Cis ou trans. E se os ligantes forem diferentezinhos, E ou Z. Cadeia fechada. 2 carbonos com 2 ligantes diferentes. Cis ou trans, ou E ou Z. Fim de papo. É só isso que nós temos para a isomeria geométrica. Lembrando, as propriedades físico-químicas deles são diferentes. Diferentes. Isso é muito importante para a sua prova, que você fique antenado, porque de repente eles podem pedir alguma coisa. Tá legal? Beleza? Encerramos aqui isomeria geométrica.